Olá, estamos mais uma vez reunidos para mais uma discussão, mais um debate sobre fatos atuais e desta feita com uma novidade. A gente vai falar, além de repercutir alguns fatos que são notícia, das próximas etapas do projeto Bom Senso Brasil. Até aqui nós fizemos um apanhado de entrevista com convidados, elaboramos um diagnóstico muito fiel, muito consistente das demandas do país, com propostas, com posições, mas agora a gente vai detalhar para vocês, num dado momento, o que vai acontecer daqui para frente, de que forma isso vai se processar, como vai acontecer, quando. Mas, de momento, a gente vai falar do assunto do dia, aliás, da semana, né? Começou e terminou o julgamento do chamado núcleo da trama golpista pelo STF, né? E o resultado, como já é de conhecimento público, notório de todo mundo, foi que as lideranças foram condenadas, com ênfase, evidentemente, para a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão, segundo se fala. Será que ele vai preso? A pena foi justa? Está dentro do critério? O que aconteceu? Por que o ministro Fux votou daquele jeito? Tudo isso a gente vai esmiuçar para você agora. Então eu começo aqui, estando comigo antes que eu me esqueça. Felipe Rodrigues, Luiz Barbosa, eu, José Antônio Rosa. Vamos lá. Luiz, que avaliação dá para fazer do julgamento? Olha, eu até fui questionado até por outros órgãos de imprensa essa semana. Assim, vamos colocar assim desde o começo, tá? Isso é uma coisa importante, a gente discutir essa questão de julgamento, porque ela retrata um pouco a situação do Brasil, não só a questão política, mas a questão jurídica também, as repercussões que essas situações vão ter. Aí depois a gente vamos falar um pouquinho também da situação desse contexto do Brasil, que também por conta disso, o qual vai ser Uma questão de estabilidade, segurança, né? Exatamente, como vai estar sendo recebido isso aí fora, tá? Assim, o que eu tenho para falar, tá? Quem começou errado com tudo? Onde houve o primeiro erro? O primeiro erro foi do presidente, tá? Essa trama, por mais que se desse essa dúvida aí se isso é crime, não, se foi, não, mas não era para ter acontecido. E algumas coisas, ele também errou e que criou aí uma grande rusga, uma grande aversão de algumas classes, por exemplo, o STF, que ele falava, né? Ele teve uma, inclusive, como você está agora, que aí eu vou dar continuidade, inclusive, para a discussão de vocês, principalmente, que também são advogados. Ontem, o Alexandre Moraes, ele citou, né? Ele mostrou um vídeo olha, né? Eu não tinha colocado isso aqui, mas olha o que eu tenho aqui, olhem isso, tipo, depois, né? Veja se isso não é ameaça. E veja se isso não é ameaça. E mostrou lá o Bolsonaro falando para a turba. Tom beligerante como de costume, né? Tom beligerante, olha, que tem lá o STF tá fazendo besteira, e tem um ministro lá, né, gesticulando, né, tem um ministro, né, que tá fazendo coisa que nós não aceitamos. Então, ou ele muda ou ele pede para sair. Não vai ficar. É uma ameaça, né? Isso tá certo um presidente fazer isso? Lógico que não, ele era presidente. E aí vamos do outro lado. Como que esse ministro que foi ameaçado pode ser relator em um julgamento dessa pessoa? A própria demonstração do Alexandre de Moraes, olha como que tá isso aí, olha o que ele fez, já demonstra um foro íntimo. Bom, ele me ameaçou, tá? Então, assim, eu acho que tudo foi errado. O comportamento do Bolsonaro foi errado, o comportamento do STF foi errado, tá? Eu acho que, como eu falei, essa situação vai cair depois em cortes internacionais. Eu já tinha falado isso, o Fux colocou também, porque a imparcialidade do juiz é indiscutível em qualquer país
Se isso acontece em primeira instância, é um absurdo. Se acontece em primeira instância, como eu falei, se acontece em primeira instância, a segunda instância reverte e ainda dá um sabão no juiz. Então, assim, para mim, tudo errado. E isso para mim me incomoda. Porque quando você tem situações desse nível em um país, e agora se vem, não, agora vamos dar anistia. Mas você percebe que a anistia não é uma anistia política, tem muita gente por trás disso, inclusive sendo noticiado aí, infelizmente, a penetração de crime organizado. Sabe? Inclusive na área política, muito, eles estão muito incisivos lá. Isso aí amanhã depois vai se começar, não, a gente pega e faz anistia para tudo, vai começar a entrar aí pessoas aí de crime organizado que tem um potencial financeiro gigantesco, tá? Já visto o que aconteceu, e aí não, mas estamos sossegados, qualquer coisa a gente anistia todo mundo. Então o Brasil, a gente precisa parar assim, peraí, tem muita coisa errada. A gente precisa começar a acertar isso aí, para que o errado não vire o certo. Essa é a minha posição. Até dentro desse contexto aí, uma coisa curiosa, até vou me permitir questionar você. Essa sequência de fatos, né, não só esses, mas vários, não coloca em xeque a imagem do judiciário como um todo também? Porque se você imagina que erros dessa magnitude acontecem na mais alta corte do país, não é de se presumir que a insegurança jurídica campeia em tudo que é ramo do judiciário por aí, ou não dá para medir o judiciário pelo que aconteceu no Supremo? Não, pior que dá e devemos, porque é uma instância superior, é a última instância. É uma instância referência. Reflete nas instâncias. Repercute as decisões deles todas. Tá? E essa é a minha grande preocupação. Amanhã depois, um jornalista, José Antônio, jornalista, vai fazer uma reportagem em que um juiz não gostou, ele vai fazer uma reclamação, uma difamação, uma representação, e ele mesmo vai te julgar. Isso não pode. E são questões de garantia, são aspectos de nulidade processual, não é questão Total, nulidade. Exatamente, a nulidade. Competência, imparcialidade, cerceamento de defesa, talvez, porque de forma semelhante o Alexandre de Moraes tinha se manifestado sobre a pertinência das provas, que era o Ministério Público que decidiu a pertinência daquele acervo enorme probatório. Eu acredito que a pertinência da prova... Não, dos dois... A defesa tem que definir também qual que é a pertinência de qual prova se utilizar ou não. Mas, de qualquer modo, paridade de armas. Garantia, né? São questões que extrapolam o mérito. Não houve uma confusão aí? Os juristas se tornaram políticos e os políticos juristas? Exatamente. Você matou. Palmas pro senador. Mas esse é o problema. Mas foi ver, eu acredito que sempre foi assim. A questão do Lula também se utilizou o instrumento jurídico. Mas se anulou. Mas se anulou. O que aconteceu? E aí eu coloco até uma situação do Zanin. O processo do Lula totalmente errado também. Totalmente errado. Competência, era nítida a parcialidade do Moro. E interessante, aí que vai uma questão, e eu sempre coloquei isso, que eu conheço pessoas da direita, conheço pessoas da esquerda, me dou bem com todos, tá? Não acredito que a Terra é plana, falo de novo. É uma das justificativas do bom senso. Não acredito, por exemplo, também em invasões. Tá? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, acho que a gente precisa chegar em alguns consensos. Não acredito que Maduro seja um democrata, como já foram lá bater palma para ele, não acredito nisso. Mas assim, vamos colocar do ponto de vista técnico. A situação do Lula foi assim uma chuva, uma torrente, uma tempestade de imbecilidades. O Moro, ele inventava leis, tá? Ele juntava isso, juntava aquilo. Isso não sou eu que digo. Tem juristas aí de renome e falam só isso. Eu escutei o próprio o Nutti falando, que é sumidade aí na área, isso aí vai cair no STF. Aí ele falou isso aí, depois o pessoal vai meter o pau no STF. Porque tudo isso aqui tá errado. E aconteceu. Tá? Agora eu tô vendo a mesma coisa que aconteceu no STF. E eu até me questionei do Zanin, que era advogado, ele sentiu o que é isso. Eu não quero saber se o Bolsonaro é bonito, feio. Eu não estou discutindo o Bolsonaro, eu estou discutindo o processo. Anteriormente a gente estava conversando aqui, recebi a informação que o Fux, que tinha proibido as entrevistas do Lula. Exatamente.
Exatamente. A gente já vai falar lá. Eu só queria abrir um parênteses e me dirigir a você que está nos acompanhando nesse momento para vocês entenderem. Vocês estão tendo uma noção bem clara e bem determinada de que a discussão aqui é de ordem técnica, tá? Porque, e antes que alguém, como provavelmente vai acontecer, Jogue pedra. classifique a gente ideologicamente, porque vocês têm uma posição X, Y, vocês são de um lado A, do lado B. Até agora ninguém falou mal de ninguém, tá certo? Estamos avaliando a questão técnica, por quê? Porque os nossos ilustres colegas aqui são... Inclusive o São Antônio, foi essa. São advogados e estamos tentando destrinchar a questão jurídica para você entender, porque as versões que chegam são vendidas, são compradas de um jeito sem pestanejar, sem hesitação, ninguém procura saber antes e coloca a coisa em outro plano. Mas vamos lá, foi falado, foram tantos episódios, tantos desdobramentos em 4 dias, né? Que já é um absurdo em 3 dias, né? Que acontece, né? Vamos lá, tem uma questão. Ministro Fux, vamos lá. A primeira questão que se coloca, e que colocaram, né, não que faça ver, ele condenou os participantes lá dos ataques e tal, mas... Reconheceu a competência? Absolveu os que foram tidos como mandantes, organizadores. Tem contradição nisso? Lógico. Porque, lógico, não tem dúvida. O que acontece? Vamos colocar o seguinte. Competência. A competência do tribunal, todos nós sabemos aqui, do tribunal ou do foro competente, é uma questão pétrea, o tribunal competente, tá? É o julgador competente, é a questão do juiz natural, tá? Que vamos colocar de uma forma mais técnica, é o juiz natural, tá? As pessoas foram julgadas, daquela turba lá louca, que tinham que ser condenados mesmo, mas não foram competentes, tá? Foram julgados por quê? Porque se criou um vínculo artificial, falando, não, essas pessoas só fizeram isso porque isso é uma consequência dos atos do Bolsonaro aqui. Então, como é vínculo, então vai ser julgado no mesmo processo, no mesmo foro. Não tinha. Mas, vamos à questão do Fux. Não, tem competência. Se ele teve competência aqui, ele tem competência aqui. E se não tem competência aqui, não tem competência aqui. Quer dizer, para lá ele tinha, para essa... Não tem como. A competência é uma só porque houve uma junção desses processos. E se não existe competência aqui nos mandantes, que foi por isso que se avocou essa questão do 8 de janeiro, por óbvio que não pode colocar. Ali não tem ninguém com foro privilegiado. Tem que usar o voto do Fux para retroagir. É mais recente. O voto do Fux, os advogados de defesa, até dessas pessoas, eles podem usar que a Corte Interamericana de Direito, se eles colocarem lá, não é para questões de crime, só questões políticas. Não, qualquer pessoa que se sentir que houve uma perseguição, houve um julgamento injusto, alguma coisa, ela pode ir para a Corte Interamericana de Direito. Eu tenho certeza que ela vai reverter. Ela vai reverter tudo isso aí. Outro ponto, quer dizer, entre outros tantos, né? Mas outro ponto bastante discutido, colocado, e que a defesa usou, né, como tinha de usar, porque em defesa você esgota o repertório de todos os argumentos, todas as teses, foi a de que alguns líderes, vamos dar nome claramente, porque foi o que aconteceu, é público, não é demérito a ninguém. Nesse momento não tem mais nada. Não adianta usar de sutileza. Que o ex-presidente Bolsonaro não teve nada a ver com os atos golpistas e não mandou ninguém. Ou seja, quem estava lá não seguiu, para fazer uma paráfrase com o nome dele, um viés messiânico para chegar até lá, ou foi lá porque achou que tinha mesmo, que tinha consciência política, tinha que atacar a Suprema, fazer o desgaste. A influência dele existiu ou não existiu? Pode até existir, mas ele não pode ser condenado. Mas você fala em qual ato? Nos atos lá... Do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro? Olha, vamos colocar o seguinte, eu vou falar como se eu fosse o juiz. Olha, ele ficou isso, não passou a faixa, tô lembrando. O que ele vai falar? Ele passou a faixa? Não. Ele impediu a entrada do Lula? Não. Tá. Foi embora. Essas pessoas continuaram lá, aquarteladas, vamos dizer assim. Quem que era o governo? Quem que era o presidente? O Lula. O Lula, no outro dia, falasse assim, eu quero que arranque todo mundo.
teria que ter arrancado. Ponto. Quem era o comandante em chefe das Forças Armadas a partir daquele dia? O Lula. Ele deixou o negócio continuar também. Tá? Porque ele era o comandante. Ele deveria ter falado, sai. E tinha que sair. Aí vai se colocar assim uma questão aí do... Não, mas o Bolsonaro influiu. Olha, ele pode até ter influído. Vamos dizer essa questão aí, que infelizmente tem isso, essa questão messiânica, tá? Dos dois lados, tem gente que vê o Lula como Messias e tem gente que vê o Bolsonaro como profeta, tá? Mas tem. Isso no Brasil tem. O Messias tá no nome. Então vamos mudar. Foi por isso que eu fiz o trocadilho. Demorou, gente. O Lula profeta e o Bolsonaro o Messias. Tá lá. Mas então, tem. Só que é o seguinte, José Antônio, vamos colocar o seguinte, a Lady Gaga começa a sofrer um processo, alguma coisa, sei lá, algum problema, vai uma turba porque gosta da Lady Gaga e começa a depredar as coisas. Ela tem culpa? Não. Não dá. Isso pode acontecer? Pode, principalmente em questões de arte. Se for ver as manifestações rotineiras que tem esse país, né? Geralmente tem muita depredação de patrimônio público e se você começasse a colocar isso na costa de... Do político? Vou longe, vamos mais longe um pouco. Corinthians e Palmeiras. Um deu 5-1 no outro, tá? Pronto. Aí as torcidas organizadas vão começar a depredar. Como depredam? Os estádios, depredam o metrô, matam pessoas, prende o presidente do clube. Prende os jogadores que não jogaram bem. Não. Seria um nexo ilimitado, né? Sabe, exatamente. Você colocou tudo. É um nexo causal ilimitado, sem fim. Não dá. Então de quem é a culpa dos problemas do Brasil? É do Cabral, que pisou aqui. Exatamente. Se você for puxar a linha da história, o fio da história, você vai voltar lá para as calentas. Agora, que o pessoal que participou da depredação tinha que sofrer punições severas. Não, mas a moça do batom não interessa. Você destruiu o patrimônio público, você criar uma situação como foi criada, você tem que ser punido. E se fosse nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, China, seria punido. Mas por depredação. Por depredação. A mesma questão também do impedimento no período eleitoral lá no Nordeste, as blitz da Polícia Rodoviária Federal. É tudo crime eleitoral previsto. É crime eleitoral previsto, você atrapalhar, você... Tem normas para isso. Não estamos dizendo aqui que não tinham que ser punidos. Tinham que ser punidos. Dentro da legislação competente, tá? E pela autoridade competente. É isso. O que não pode se fazer é transformar uma questão penal em política. Nós temos 3 poderes. Executivo, legislativo, judiciário, teoria de Montesquieu, poderes independentes, harmônicos entre si, executivo político, votado. Legislativo político, votado. O político, ele caminha em direção A ou em direção B de acordo com o seu interesse. Isso não é no Brasil. Isso não é no Brasil. Não, sim, é universal. Judiciário é técnico. Judiciário é técnico. Imparcial. É técnico. A lei é essa, ela tem que ser aplicada. E isso nós estamos vendo, a gente vê, você vê também, até a gente sempre comenta quando a gente se encontra, a gente teve uma decisão de juiz, a lei diz isso, o juiz diz aquilo, como se fosse legislador. Sabe, quem legisla é o legislador. Executivo aplica, o judiciário, quando chamado, entra trabalhando o caso concreto e aplicando a lei posta. Ele não pode entrar a hora que quer, e a hora que ele entra, não pode, mas eu acho isso. Não, você não acha nada, você tem que achar lei. Inclusive, um dos grandes problemas de Brasil, tá? O Brasil sempre tem aquelas, ou vai levar vantagem em tudo, né, pessoal, o Gerson, que às vezes até a gente é chamado de Gerson, como ele falou, esse é advogado Gerson. Não sei. Pô, cara, ele ficou traumatizado por isso, sabe? Ele ficou traumatizado. Aí você tem outras. Não, de cabeça de juiz e bunda de criança, a gente não sabe o que sai. Sabe? Bunda de criança sai. Desculpa, é merda. Tá? Cabeça de juiz tem que sair a lei. Cabeça de juiz tem que sair lei. A gente tem que ter essa segurança. A gente tem que saber o que sai da cabeça de juiz. Não pode ter esse tipo de coisa. Essa de Queiroz tem uma frase boa para isso, né? Ele fala que fraldas e políticos têm que ser trocados pelo mesmo motivo.
que é muito lapidar. Bom, o enredo dessa trama golpista aí deve render um best-seller, um filme, é tanta coisa que Vai ter aconteceu muita produção em cima. que muita coisa aconteceu. Vamos voltar um pouquinho nos atos, chamados atos preparatórios, né, para usar de uma linguagem mais técnica aqui. Quando se fala lá da minuta, do decreto do golpe, para quem não entende, olha, essa minuta hoje está mais conhecida que a Bíblia. Pois é, como é que se encontra uma minuta na casa de um ex-ministro da Justiça e ele fala, não é nada disso, eu estava só exercitando, enfim, deu qualquer desculpa menos aquilo. Então, é possível imaginar que aquilo não tem valor probante, que não tem peso? Como eu falo, eles fizeram besteira, sabe? Eles tiveram, sabe? Isso não poderia ter acontecido. Isso não poderia ter acontecido. Mesmo se coloque assim do ponto de vista jurídico, tá, vamos colocar. Não, mas é um ato preparatório, não, teve grave ameaça, teve. Tá, podemos ter essa discussão, mas independente disso, políticos não podem se reunir para isso. Eles se reuniram para isso. Houveram as reuniões. O ministro, o chefe da Marinha falou, outras pessoas que formaram, né? Eu vou botar meus soldados lá, a tropa à disposição. Não pode, gente, isso não pode. Talvez até tivesse um ânimo golpista, mas eu acho que foi muito atrapalhado. Não, se eles tivessem feito direito, talvez tivesse. São muito, sabe? A impressão é que o golpe foi arquitetado por Moe, Larry Champ, né? Os três patetas. Por Didi, Dedé, Mussu e Zacarias, porque não é o hábito de Costello. Não é possível fazer tanta besteira, tanta. Sabe? Faz ou não faz, né? Em 64, pelo menos, eles agiram em silêncio, né? Quando se viu, já estava tudo ocupado. 64 foi um golpe. Sim, aí foi. Entrou, falou, eu vou fazer, a população não se insurgiu. Dia da mentira, hein? Não dá pra acreditar. Não sei se veio de lá também. Não veio, mas ficava difícil de acreditar. Mas ali foi um golpe. Faz sentido. Aliás, por falar em golpe, outra discussão. O Fux falou que nunca viu golpe sem posição de poder. Mas nós não estamos falando de golpe, nós estamos falando de tentativa. Aliás, o crime é tentativa. É tentativa. Até porque se houvesse golpe, não tinha... eu tinha ido pro vinagre. A discussão da tentativa é se aqueles atos configuram uma tentativa. Porque a tentativa seria o quê? Teria que ter grave ameaça, teria que ter assim, uma violência armada, porque a tentativa, você de repente tenta o golpe e não consegue, outras forças se insurgem e derrubam a tentativa. Isso a gente vê, isso acontece em outros países. É tentativa, não foi consumada. Não, mas é o pessoal sentado assistindo televisão, comendo pipoca e fazendo minuta. Isso é uma tentativa? Essa é a grande discussão. Talvez estivesse criando condições de uma tentativa, mas uma tentativa... Eu acho que eles tinham interesse de fazer. Eu acho que tinham, sim. Eles queriam um caos. Eles queriam o golpe. Eles queriam... Mas não tiveram capacidade para isso. Só para rememorar um pouquinho das aulinhas. Existe tentativa consumada? Ou se tenta ou se consuma. Não, a tentativa. Vamos colocar o seguinte, olha lá. Vamos colocar de qualquer crime, tá? A tentativa dentro desse contexto, dentro dessa legislação que é a tentativa, a abolição do Estado de Direito, a tentativa através de tem que ter a grave ameaça e tem que ter a violência. A tentativa, ela pode não se consumar. Ela pode, por exemplo, tentou-se, como aconteceu em Seul. Tá? Houve uma tentativa de um golpe, vamos dizer assim, que era o próprio presidente. Bem recente, recente. E aí ele tentou, mas aí ele foi deposto, mas ele tentou. Aí é uma tentativa não consumada. O objetivo, o fim não se chegou, tá? Mas a tentativa, ela também é punível. Por quê? Porque teve ameaça, teve violência. E aí é o ponto de discussão. Esses tipos, para se falar tentativa, existiram na trama? Houve grave ameaça? Qual foi a grave ameaça? Tá? Qual era o plano do golpe? O plano do golpe. A tentativa é um plano, desestabilizar. Mas a tentativa ela tem que sair da parte da escrita para a ação. Tá? Vamos fazer uma coisa que todo mundo vai entender. Vamos pensar em homicídio. Tá?
Homicídio. Tentativa de homicídio é punível? Sim. Tentei matar o José Antônio. Dei um tiro. Não consegui. O José Antônio sobreviveu. Tá? Aí você tem aquelas questões das atenuantes que podem diminuir. Puxa, dei um tiro no José Antônio, puxa, mas eu me arrependi. Prestei socorro. Prestei socorro a alguma coisa, eu vou responder ainda. Tá? Vou responder naquilo que eu fiz. Vai ter uma diminuição de pena. Mas houve um ato. Vou matar o Zé Antônio. De novo? Vou matar o Zé Antônio. Essa é a segunda vez que eu morro. Estou falando. Isso é tentativa? Você tem uma arma? Não tenho arma. Não vou comprar arma. Não, eu estou falando. A fala aqui é tentativa? Não, não é. No sistema jurídico brasileiro, não. Então, essa é a questão. O que diz a lei. Tá? Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro, quando falou aquilo para o ministro, olha, esse ministro vai ter que se enquadrar, senão vai sair, vai ficar ruim a dele, vamos colocar assim. Ele falou todas as palavras, né, bem colocado. Ali ele cometeu uma grave ameaça. Naquele momento, ele já deveria ter sido julgado, mesmo ainda como presidente. A Procuradoria da República devia ter pegado aquilo e falado, opa, o que é isso? Isso é grave ameaça, porque você está ameaçando um poder. Aí iria para a distribuição naquele momento já, olha, é uma ameaça ao funcionamento do... Tá lá nos tipos. Ponto. Mas não fizeram. Não fizeram. Mas fizeram depois. Entendeu? E naquele momento, manda para o Supremo, distribui-se, Alexandre de Moraes impedido, porque ele foi inclusive o alvo da ameaça, ele não pode nem julgar, muito menos relatar. Então, como falando, houveram erros desde o início. Para mim, na realidade, que me desculpem, assim, né? Como eu falei, eu não tenho viés aqui, eu estou falando assim, mas desde a pandemia, sabe, as ações do Bolsonaro, para mim, só atrapalharam o Brasil. Desculpe quem acha o contrário, tá? Mas combinaram com isso. Ele não se ajudou, né? Ele não se ajudou, sabe? Na verdade, juntou a fome com a vontade de comer. E agora o filho dele vai e começa a fazer coisas, aí o pessoal vem com a bandeira americana. Gente, pelo amor de Deus, você acha que os Estados Unidos... Eu gosto muito dos Estados Unidos, do povo americano. Você acha que eles estão estendendo bandeira brasileira lá? Saiu no New York Times, a bandeira americana é o novo símbolo da extrema-direita do Brasil. Mas eu não sei se é novo símbolo, né? Eles não estão de todo errado, né? Lógico Não. Lógico que não. O Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana. Isso aí. Sabe, não? Entre outras tantas coisas, antes até de ser presidente, saudou lá o Ustra, lá o coronel Ustra, lá o torturador das coisas. Ele tem um histórico, ele tem uns antecedentes. Não se ajuda. Não se ajudou. Aquela famosa reunião ministerial lá em que ele bate na mesa, xinga todo mundo, fala palavrão, insiste com então o ministro da Justiça lá para trocar o comando da PF lá no Rio, porque afinal a família dele estava Estavam dando uma atrapalhada. Quer dizer, é um negócio de louco você pensar um negócio, viver num ambiente desse. Então, logicamente, que somando tudo isso, quando vai chegar lá, a conta pesa, né? E você sabe o que é pior? A gente fala assim, ele tá errado, lógico que tá errado. Mas você acha que esse tipo de coisa, o Trump lá reúne os ministros e fala, eu quero que retire esse, eu quero que o tipo vai ter dessa. Ele tá fazendo isso, tá? Isso acontece no mundo político? Acontece. Agora você gravar e mostrar? Meu! Putz! Desculpa, mas falhas aqui. O folclore político está cheio de histórias, assim, passagens dessas, né? O mais famoso, um dos famosos foi Ademar de Barros, né? Que do rouba mais faz. Quantas coisas a gente não ouviu isso aí, né? Maluf também bateu essa mesma linha, rouba mais faz. Não, o Maluf falou também que mulher feia não merece ser violentada. Falou também. Falou que o professor... Falou que a professora é mal casada. Mal casada. Gente, o pessoal solta um. Então, porque o folclore tem data livre sobre isso, acho que até existe, né? Uma coisa é você ter expressões
inusitadas, irônicas, né, sacadas, né? O Quércia, lá em 70 e pouco, quando era uma figura de relevo no MDB, ele fez um discurso dizendo lá que exaltado, falando que o salário do trabalhador é que nem rabo de cavalo, só cresce para baixo. Porque as pessoas não pensam, você vê como é que o Marinho aqui, que é um vereador aqui de Sorocaba, ele diz isso, língua não tem osso, né? Língua não tem osso, você fala o que é, e você vai, aquele João, como é que é o nome do deputado do anão do orçamento lá, esqueci. João de Deus? Era João de Deus aí? João de Deus. João de Deus. Quer dizer, uma figura pública que chega lá e vai explicar por que está com tanto dinheiro e diz que... Deus me ajudou? Deus me ajudou e ganhou 6 vezes seguida na loteria. Não dá para levar. O Legal falou isso lá, né? O Brasil não é um país sério, né? Levou pau, passou para a história como uma coisa. Mas Pior que é verdade, gente. Puxa, que triste ver isso. Não, a gente ri na hora, mas depois fica pensando, né? E a repercussão que dá isso também, né? Porque os Estados Unidos já impôs tarifas com esse discurso de defesa no julgamento, né? Bom, passou o julgamento, o que espera agora? O que pode acontecer agora? Vamos lá. Politicamente falando, o que pode acontecer? Já hoje, só para dar um dado aí, já tem uma pesquisa na própria Folha, né, colocando que a popularidade do Lula subiu. Sim. Por primeiro reflexo, eles conseguiram, eles tanto fizeram que conseguiram, não só não depuseram o governo, como estão ajudando, acho que vão se tornar o maior cabo eleitoral. Eles estão sendo o maior cabo eleitoral do Lula. Isso que vai acontecer, então, politicamente. O Congresso está lá se abespinhando, lá batendo cabeça para ver se... Faz a anistia, Essa anistia tem esse alcance aí que se pretende? Pode, papel aceita tudo, votou, aceita tudo. Tá? Então, se eles fizerem lá uma lei lá, estou anistiando, tal, estão todos anistiados, bora para casa, pode. Agora é aquela história. O presidente vai vetar, tá? Aí vai para o Supremo. Vai judicializar e o Supremo que julgou vai fazer o que? Vai falar que não. Mas aí que a gente começa. Inclusive se falava, né, que eram uns crimes que não estavam sujeitos a prescrição, a questão do anistia. Eu pergunto isso e falo isso porque semana passada, se não me engano, até comentei com o Felipe quando a gente estava aqui, aquele líder do PL lá na Câmara, lá do Rio, lá, é Sóstenes, né? Sóstenes. O projeto de anistia é tão despudorado que ele relata lá todas as ações, né, que os acusados cometeram. É como se ele dissesse, esse projeto de anistia, quem matou, quem roubou, quem fez tudo aquilo. Ou seja, ele está confessando que houve mesmo o crime. É isso que é o perigoso. Imagina se começa a passar uma coisa dessa aí, amanhã depois começa a entrar bandido lá, né, que já se aproveitar de anistia. A gente fala, infelizmente, olha a Assembleia do Rio de Janeiro. Olha a questão do deputado TH Joias lá. Que situação. E o que ele delegado federal. Um delegado federal envolvido. Federal. E o que pior, olha que situação. O TH Joias, ele falou, tá fazendo isso aí, tá, não tem problema, amanhã a Assembleia me solta, amanhã já tá tudo sossegado. Aí o governador, que é o Caio Castro, tirou, porque ele era suplente, o TH tirou, fez a exoneração do secretário, para o secretário voltar, tá? Como deputado, para ele sair. Para votar. Para ele sair, para o TH Joias sair. Aí ele não teria mais deputado, não era mais deputado, não tem como. Mas se ele fez isso, será que a Assembleia do Rio também ia anistiar o cara? Que situação é essa? Sabe o que eu fico lembrando? Do Capitão Nascimento. Aqui todo mundo, tem uns 5, 6. Pede pra sair. Sabe, tem 5, 6 aqui, o resto é tudo ladrão. Meu, você lembra desses? Lembra Sim, Tropa de Elite. Aí eu falei, caramba, velho. Que tristeza, a arte mostrando a realidade. Puta, que zica, que horrível. No plano internacional, os Estados Unidos decretaram um tarifaço, ameaçaram, espernearam, disseram que não iam admitir uma atrocidade contra um ex-presidente e tudo mais. Deu ruim, não conseguiram. O que dá? Agora a porta-voz lá da Casa Branca foi questionada e disse que os Estados Unidos não vão pensar duas vezes para defender a liberdade de expressão no mundo, inclusive
cogitou até do uso do poderio militar, se necessário for. O que dá para esperar dos Estados Unidos? Olha, é assim, eu acho que tudo tem um certo limite. Então, por exemplo, ele mandou aqui as forças, né, alguns destroyers, por conta da Venezuela. O pessoal dos Estados Unidos não vai questionar, o mundo não vai questionar se ele atacar a Venezuela. Porque ele sabe, a Venezuela teve problema, ninguém reconheceu no mundo o Maduro. A gente sabe também que a quantidade de droga que sai dali, que é uma coisa assim institucionalizada, mas eu não vejo o mundo aceitando qualquer intervenção no Brasil. Não, aí não. Inclusive E um membro do BRICS. Inclusive os próprios americanos militares. Não. Aí você está querendo já uma situação que não vai dar certo. Tá? Aí nós vamos ter esse problema de mundo. Aí não. Então, uma situação Venezuela. Não, mas ali tá. E tem outros passos, né? A taxação pode subir mais. A China aguentou 140. Taxação, vamos falar da taxação. Eu acho que ele já chegou no limite. Vou dar um exemplo. Senão por falar em taxação, parece que o baque não foi tão sentido assim. Quer dizer, foi em alguns setores e tal, mas a gente tem visto, inclusive, que a indústria automobilística de peças tá vendendo pra caramba para outros países lá. A gente sobrevive muito bem. O que aconteceu ontem, antes de ontem? Estados Unidos fez a primeira taxação total, né, aquela primeira que ele deu como um todo, dos 10%. Né? Não vou aumentar para todo mundo 10%. Fez, pá. Aí, depois que ele montou para 20 para um, 30 para outro, 50 para o Brasil e tal. Ontem ou antes de ontem, o governo americano já zerou a taxa da importação da celulose brasileira. Por quê? O papel higiênico americano estava ficando muito caro. Eles usam celulose brasileira. Desculpe, mas E ninguém deu muita. E os Estados Unidos não, zerou. As pessoas, né, o povo americano, os empresários falaram, viu? E aí? Mãe? Não, zero. Então, o que eu estou imaginando, chegou-se a um limite, tipo assim, não, tá atrapalhando a economia deles também, não, agora já não dá mais. Tá? Acho que, desculpa, devido ao respeito da audiência, é impossível não lembrar daquela piada que diz que a situação é mesmo como papel higiênico. Quando não tá no rolo, tá na merda, né? porque é difícil, desculpa, mas eu não ia perder essa chance. Não tinha como deixar esse cara. Porque os americanos precisaram ter dor de barriga. Ficamos caros. Vamos parar com isso. Reduzir uma taxa, quer dizer, se bem que eles não foram tão loucos como todo mundo se pensa. Parece que coisas mais cruciais eles não taxaram como deveria. Comida, por exemplo, alimento, por exemplo. Suco de laranja? Suco de laranja foi né? Não, 50% tá. Daí o assessor do Trump, ele pediu um suco de laranja, não tem. Tá caro. Vamos baixar isso aí. Quer dizer, é difícil a gente discutir um negócio com a seriedade que precisa. Lógico que é sério, né? Mas vamos combinar que é difícil. Os humoristas dizem que é difícil competir com os políticos por isso, né? Porque eles são muito bons no que fazem. A concorrência é desleal, inclusive, né? Eles costumam falar. Bom, a pergunta que eu não quero calar, a gente sempre faz aqui a pergunta do milhão. Hoje nós vamos falar da pergunta do milhão, né? Vai haver condenação? Vai haver cumprimento de pena? É possível acontecer tudo isso? Vai. Aliás, antes disso, está se falando que a pena teria sido desproporcional. Foi mesmo? Tá muito acima do esperado ou está dentro do que está lá? Vamos pensar o seguinte. Para esse tipo de crime, se houvesse, eu estou falando, vamos falar, não houve a tentativa, não vamos discutir se teve ou não, mas vamos dizer que houve a condenação por esses crimes todos. Aí você fazendo a somatória de penas estaria dentro do padrão. Seria condenação nesse nível. 12 metros é isso? É soma Em alguns casos, sim. Em alguns casos, um crime absorve o outro. Então, se um crime menor e você tem um crime maior,
aí a pena do crime maior absorve, em alguns casos. Nesse não houve absorção. Não. Não houve, eles Não. consideraram separado, né? Considerado separado. E a pergunta que não quer calar, se em havendo mesmo, transitou em julgado, passou tudo, vai haver prisão ou vai haver prisão domiciliar? Nós temos que lembrar que o ex-presidente Bolsonaro, o próprio Augusto Heleno, ele já tem mais de 70, o Bolsonaro 70, Augusto Heleno acho que é mais de 70, né? Vai pesar isso aí? Vai... O Bolsonaro vai para prisão domiciliar. Principalmente questão de saúde. Hoje está na prisão domiciliar o Collor. Sim, pelo mesmo motivo, né? Ele é bem... Idade e doença. Mas os problemas do Bolsonaro são muito mais graves. Ele realmente tomou uma facada, fez já umas 3, 4 cirurgias. A saúde dele não é boa. Fazer alguma coisa fora isso, aí seria desumano. Até para que as pessoas entendam, a prisão domiciliar dá direito a pessoa a sair de casa? Não, fica lá. 27 anos em casa? 27 anos em casa. É isso. 27 anos dá quanto? Vai dar uns... quase 100? Se cumprir tudo? 70 para 97, né? Mas Então. Mas sempre tem as exceções, né? Eu preciso ir no médico, sempre tem as licenças. Como tem no sistema carcerário normal. As autorizações. A gente escuta, quando a gente tá na rua, vem a pessoa levando preso. Ou seja, quem alimentava a esperança de ver o ex-presidente ou os envolvidos encarcerados atrás das grades não vai ter esse posto. Os outros, o Augusto Heleno não sei, acho que o Braga Neto vai para... Já está, né? Já está, né? Já faz. Redução não, né? A pena do Mauro Cid delator lá está dentro do coerente, 2 anos de regime semiaberto, né? Aberto, né? Ele já cumpriu algumas premissas, alguma coisa, então tá zerado. Ou seja, compensa delatar. Ele foi beneficiado por isso. Aliás, dizem, né, que isso eu tive a chance de ouvir de um jurista que foi deputado, faleceu, o Luiz Flávio Gomes, quando ele escreveu o livro sobre a Lava Jato, que o mérito da Lava Jato foi justamente a legislação que criou a delação premiada no Brasil. Por isso que as coisas se caminham aqui, embora em algumas circunstâncias a delação não seja tão respeitada. Assim, aliás, o Fux detonou a delação do Mauro Cid, apontou tanta incoerência, tanta controvérsia, incongruência, ela que não havia meio de colocar. A delação seguiu os ritos mesmo, ela está dentro do esperado. A delação foi colocada. As informações que ele colocou levaram a condenação. Foi ele que levantou tudo, tá? Que deu tudo. Teve minuto de golpe, teve isso. O pessoal falou isso, ele falou. O que aconteceu? É que não havia delação premiada naquela, mas o irmão do Collor foi o Cid daquela época. Foi que começou com ele, né? O Pedro Collor, né? Começou. Pedro Collor, só que a questão do Pedro Collor e do Collor teve uma questão meio passional. Alguém saiu com a mulher de alguém. Tem até uma frase, mas essa eu não vou dizer, que o horário não permite, não vai ficar muito elegante aqui. Não vou dizer quem saiu com ninguém, mas teve umas histórias. Se bem que não é tanto, dizem que o que teria comprometido o Collor foram os 3 PCs, né? Pedro Collor, PC Farias e o par de coxas de alguém que ficou. Seja quem for, que Deus. Vamos lá, então. Bolsonaro não vai para cadeia. Os próximos passos agora, o que tem? Vai vir uma batelada de recursos. Isso aí não se resolve da noite ao dia. Não. Eu não tenho uma batelada de recursos. Não cabe embargo infringente, não cabe. Se fizer... cabe, mas pode interpor. Tá. Um habeas corpus? Um habeas corpus pode ser tentado, né? Um habeas corpus. Aí pro plenário dizer tudo. Mas talvez, de repente, se faz um habeas corpus. A gente estava discutindo isso hoje. E cai, por exemplo, por um ministro mais... Vamos colocar... O André Mendonça. Pode ser que ele deu o habeas corpus, deu uma suspensão, mas vai para plenário. Eu acho que isso é uma possibilidade. Mas, contando aí com vocês, né? Dá para dizer que tudo isso que a gente assistiu até hoje, que o desfecho do julgamento, não acabou em pizza, mas não teve a eficácia que todo mundo esperava? Eu acho que esse julgamento, como eu falei desde o início, comportamento do Bolsonaro, julgamento, eu acho que serviu para atrapalhar
a segurança jurídica no país. Serviu para mostrar aí militares, políticos se mancomunando aí, que por mais que, não, mas foi um ato preparatório. Um general não tem que fazer isso. Um presidente da República não tem que fazer isso. Não tem que ficar falando que vai fazer esse tipo de coisa. É a questão do cargo que ele ocupa. Não pode, né? É inadmissível. Judiciário também errou e eu bato nessa tecla. O Fux, ele é político também. Ele já deu umas decisões aqui, para lá, em contradição ao que ele deu. Mas esse voto dele foi um voto técnico. Ele saiu assim, eu vou sair da política e eu vou fazer o que diz a lei. É isso. Aliás, até pela oportunidade, falando de Fux, já está desde ontem, na verdade. Foi ontem que ele deu o voto, né? Foi antes de ontem. Antes, já tão logo saiu o voto e depois a confirmação do voto da ministra Carmen Lúcia, já tem um vídeo na internet de alguém que puxou lá os antecedentes da vida pregressa do Fux para mostrar as contradições. Já, aquela altura já não fazia mais diferença, mas falaram, por exemplo, ele tem uma filha desembargadora no Rio de Janeiro, nomeada pelo governador Pezão, na época lá que estava envolvido. E não tem experiência nenhuma para ser desembargador. Pois é. Todo mundo sabe disso. Ele proibiu, foi ele quem não autorizou a entrevista do Lula para a Folha, naquela coisa, fora outras. Durante a sessão do julgamento. Outras contradições, né? Ele negou um habeas corpus também. Um rapaz tinha roubado 3 desodorantes. Pois é, mas não adianta nada também ficar lembrando. Será que a gente aqui nesse programa, você que nos acompanha deve saber disso, a gente aqui prima pelo otimismo, na verdade, não otimismo, mas pela busca de um país mais desenvolvido, mais equilibrado, mais justo socialmente. Será que esse episódio tem chance de calar na consciência, pelo menos de parte da sociedade, para eles entenderem o que está acontecendo e aprenderem a exercer a cidadania de uma forma mais plena, mais consciente? Andar na regra, andar na linha? Ou a gente vai ficar refém desse modelo, sabe Deus? Eu acho que isso aí tem que ser nós, né, até dentro do projeto Bom Senso Brasil, a gente tem que trabalhar um pouco isso, e a sociedade também como um todo, principalmente quando vem tem eleição. Pois é exatamente aí que eu queria chegar. A gente precisa... O que aconteceu no Brasil, a gente fala o seguinte, nosso projeto vamos fazer em 30 anos um Brasil desenvolvido. Tá? Você não encontra esse tipo de coisa na Alemanha. Você não encontra esse tipo de coisa no Reino Unido, na França, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Isso é coisa de país zeco, sabe? República de banana. Infelizmente é isso. Sabe, esse tipo... essas situações que se criaram aí, nossa, jamais, a gente acompanha, né, um pouco aí o que acontece no mundo, até tentando trazer aí o que acontece no mundo para o Brasil, para como exemplos, o que a gente pode fazer, e essas situações você não encontra por aí. Você encontra isso aí em países lá do Botsuana, você vê os golpes militares, as doideiras que acontecem lá na África. Países desenvolvidos, não. Vamos fazer um recorte na linha do tempo e voltar lá. O Juscelino, que para muita gente foi o melhor presidente que o Brasil já teve, ele tinha como moto e cumpriu, né? Que fazer o Brasil crescer assim, 50 anos em 5, né? Isso. Politicamente, eticamente, ele conseguiu também? Ou também teve os perrengues dele lá? Tal? A gente viveu uma fase de prosperidade na gestão dele, alguma coisa assim. Mas será que aquela época era tão... Assim, eu vou colocar a questão do Juscelino, eu vou colocar a questão, olha, Fernando Henrique, vou colocar até assim, o nosso pessoal vai, nossa, o que é isso? Do golpe militar, tá? O golpe errado, a gente não pode trabalhar com golpe, temos que ter, a democracia é a eleição, a democracia, mas mesmo durante o governo militar, eu estou falando do ponto de vista econômico. Um milagre econômico. Teve aí alguns crescimentos, tá? Então, Juscelino, tempos militares, Fernando Henrique. Mas eu acho que hoje a palavra é a seguinte, está muito bagunçado. Muita bagunça. Sempre teve, não? Mas hoje está uma situação assim que a gente não via
nós é que somos um pouco mais do passado, Jovens há mais tempo. jovens há mais tempo, vamos falar do judiciário, a gente não via tanta besteira. A gente, naquele tempo, vamos dizer 20, 30 anos atrás, quando a gente via, por exemplo, essa votação foi unânime, né? Foi votação. Nossa, não teve, puxa, eles discutiram tal. Não, hoje, nenhum. Você encontre hoje Voto divergente. acórdão com voto divergente. Não tem, é tudo votação unânime. Acompanha o relatório, não sei o que mais. Ninguém vê o que está sendo colocado ali. Sabe, desculpa, mas vem o STJ agora. Né? O pessoal, teve umas decisões aí e tal, aí estão brigando, estão acusando os funcionários que fizeram, os juízes, né, os ministros, a ministra chorou, nossa, jamais. Mas estava com o token deles. O acórdão saiu com o token dele. Por que esse token está na mão de outro? Sim. E ela não sabia o que ela estava... Então não foi ela que fez? É verdade. Sabe, pô... É bem isso. Eu vou lembrar, eu vou fazer um paralelo, se vai estar correto ou não, que me perdoe, mas nós entrevistamos há poucas semanas, você acompanhou aqui conosco, a superintendente de saúde da Fundação Casa, que foi entrevistada, foi questionada, mas respondeu como psicóloga, não como Fundação Casa, porque ela fez questão de separar as coisas, estava correto mesmo, quando a gente falou da adultização. E uma das causas que ela falou da adultização é a falta de supervisão parental. Guardadas as proporções, eu acho que no Brasil... Precisa de uma supervisão. Existe falta de supervisão eleitoral, política, de consciência, porque é isso que está tudo muito solto. As pessoas não têm uma guia, né, uma diretriz, um norte, não sabem o que estão fazendo. Compram a primeira coisa e a gente vê o que está. Tanto assim que eu me arrisco a dizer, para não dizer que eu vou ter certeza, que eu não dou 2 semanas para esse assunto restar morto. Ninguém mais vai falar, acabou. Sim. Vai aparecer outro. Não, aí são outros 500, não sei o que tal. Hoje já tem uma nova aí que está colocando. A operação do INSS, que prenderam. Prenderam o careca do INSS. Invadiram, né, com autorização, um escritório de renome. Todo mundo está colocando, não estou colocando nenhuma mentira, tá na mídia. Que é muito grave também. Que é muito grave para os advogados, né? Ele vai ter o direito de responder, vai fazer a sua defesa, pode ser que nada disso, mas para a classe, a advocatícia é uma situação, puxa. É questão de garantia, prerrogativa. Prerrogativa, e... É esse tipo de situação que me incomoda um pouco. As pessoas, né, a maioria, infelizmente, elas não se compadecem, elas não se ressentem de tudo isso que está acontecendo. Hoje me perguntaram, então, você está feliz com o desfecho do julgamento? Eu não estou feliz nem infeliz. Eu lamento que a gente viva num país em que a gente tem que conviver com esse tipo de situação. Esse é o grande nó. Esse é o grande problema. Esse que é o grande nó. Não era para estar acontecendo. O que a gente assistiu parece ter o caráter de uma disputa, parece um jogo em que a torcida se perdeu. Você torceu para um, quem ganhou foi o outro, não sei o quê. A gente falou de Corinthians e Palmeiras aqui agora há pouco. Foi mais ou menos nisso. As pessoas não estavam preocupadas em saber tecnicamente o que aconteceu. Peraí, essa pessoa que me representou, essas pessoas que ocuparam cargos estratégicos importantes, relevantes lá em cima, elas tinham uma atribuição institucional, elas tinham que agir dentro das suas 4 leis. Um presidente, qualquer gestor público, tem que atuar dentro da legislação, da Constituição e tal. É isso que as pessoas precisavam entender. Mas não, tem gente que está com dó, tem gente que chorou, tem gente que já provavelmente deve acontecer domingo ou daqui uns dias algum ato público desses aí que vai ocupar a orla lá da Avenida Atlântica em Copacabana, né, da Oceano de Copacabana, a Paulista, alguma coisa assim. Vamos sair por aí batendo bombo. Ali, as pontes aqui do Sorocaba, o pessoal começa com as bandeirinhas. Aqui tem sido menos, né? Pelo menos não vivi tanto. Bem de gato pingado. Então, mas o triste é a gente saber que vive num mundo em que você tem que conviver com isso, em que você tem que testemunhar essas coisas. Então não é motivo nem para ficar triste, nem para comemorar, não é para isso. A gente tem que extrair disso a lição de fazer o melhor. Por isso que eu falei da questão de consciência, para a gente sair dessa mesmice, para não repetir isso. Porque a gente, infelizmente, né, parece que a gente acabou se acostumando a conviver com ela, senão não tem graça.
Senão não tem como. A gente sublimou o errado. Aliás, o próprio Barroso falou isso aí, né? O próprio ministro Barroso disse aí, né? Que a mentira, o errado fazem parte do cotidiano. Não devem fazer, não. Está errado, não pode ser desse jeito. E enquanto a gente estiver nessa situação rindo, achando graça das coisas, isso, o barco vai passar, caramba, vai passar, os negócios vai rolar do mesmo jeito. Eu vou falar agora, nesse momento que alguém está me escutando. Aí, tem alguém morrendo porque não teve uma consulta, não teve um tratamento médico. Agora. Muito mais triste que qualquer Sabe, Muito. Não tem... Nesse momento agora, tem crianças no semáforo vendendo e não estão na escola. Tem gente sem emprego. E nós não estamos discutindo isso. Estamos discutindo esse tipo de coisa. Se percebe? Enquanto se fica aí qualificando, adjetivando esquerda, direita, polarizando, insistindo na burrice, isso é uma cortina de fumaça. Na verdade, os problemas que precisam ser resolvidos ficam esquecidos. Eu comentei outro dia que muita gente estranhou, falou, não se fala mais de pobre nesse país, é como se tivesse acabado a pobreza, né? Eu pelo menos nunca, não com essa ênfase que tinha antes, né? Gente passando necessidade, não sei o quê. É como se não existisse. A saúde pública parece que não tem mais problema. A educação tá uma maravilha. Mas temos que prestar atenção no julgamento. Coisas que não vão impactar. E fazer a torcida. E torcer, não. E brigar. Tripudiar o adversário. Isso é para as pessoas que brigaram, famílias que se desfizeram. Para gente que não fala mais com o outro entender. Olha o desfecho do que deu. Nada. Vocês deram um murro em ponta de faca. Perderam amizade, discutiram, defenderam o ponto de vista em nome de uma suposta politização. E a gente assiste o que assistiu hoje. Você ia falar um... Não, eu só falei que era até a própria prerrogativa do STF, tá julgando coisas mais importantes. O que tem de demanda lá, de julgamento, bom, nem dá para calcular, nem vamos falar disso aqui. Podemos passar para a volta seguinte ou ainda tem mais Bolsonaro, tem mais julgamento, né? Acho que dá para passar no próximo. Então vamos lá. Uma coisa que está me preocupando bastante, aí é uma coisa internacional, é essa escalada militar que está acontecendo aí. Polônia, por exemplo, uma delas que colocaram. A Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia, né? Ali é a OTAN. Fizeram exercício com Belarus agora. Daqui a pouco o pessoal vai ter um tom doido lá para apertar um botão, aí danou, você não tem mais Bolsonaro, não tem mais nada. A hora que apertar esse botão. O Israel atacou o Catar. O Catar é um aliado dos Estados Unidos. O Estado falou que ele não sabia. Lógico que sabia. Cara, o Israel não faz nada sem o Estado saber. E o Catar estava sendo, junto com o Egito, um mediador. Os líderes do Hamas estavam lá, estavam trabalhando com mediação, essas coisas. Aí foram lá e pipocaram os caras. Aí o Catar disse, vai. Então essa questão militar aí também próximo episódio. Vamos continuar a conversa? Não, o caldeirão está em ebulição, é isso no mundo, né? Então, esse é o problema. A gente está discutindo bastante coisa aqui. Amanhã alguém vai apertar esse botão. Como vocês podem ver, tem coisas muito mais graves, sérias acontecendo do que o desfecho de um julgamento, que é importante, sim, ninguém aqui nega a importância, mas vamos avaliar a coisa tecnicamente. Vamos pensar melhor. Acorda, vamos usar do bom senso. Ano que vem tem eleição. E como já dizia o apresentador Fausto Silva, lá que está afastado, lá, urna não é pinico. Aprendam. Aprendam. Vamos lá para o próximo? Próximo. Okay, tá bom. Bom, até hoje, nesses 9 meses, a vida como passa, né? Vai um tempo, a gente... Quem nos acompanha assistiu aqui teve a oportunidade, e nós, sobretudo, né? Porque a gente teve o privilégio de conviver com essas cabeças pensantes, né? A gente teve um raio-x, um diagnóstico muito rico, muito produtivo do que é a realidade brasileira, né? Nós falamos de tudo que é assunto aqui, meio ambiente, economia, trabalho, inteligência artificial, tecnologia, indústria, comércio e verdade seja dita, eu acho que quem teve a sorte de acompanhar saiu com um acúmulo muito grande. Nós aprendemos muito. E
inclusive coisas que não sabemos. Aliás, até para que fique claro, aqui ninguém é versado e doutorando em assuntos. Nós trazemos pessoas aqui justamente para que elas compartilhem e a gente extraia delas o que tem de melhor. E muita gente pergunta, tá muito bom o podcast, acho legal, mas para onde que esse podcast vai? Ele vai ficar no ar assim, como um programa solto, como uma proposta de comunicação, como tantos outros que existem por aí? Desde sempre, para quem nos acompanha e está lembrado, não é isso. E a gente chegou, né, no momento, o Luiz e o Felipe vão poder falar melhor, de colocar em prática tudo, pelo menos parte daquilo que foi discutido nesse período, né? Então a gente tem organizado um evento, fórum, seminário, que nome tenha, onde a gente vai conseguir trabalhar e extrair propostas, ações concretas, práticas, para que parte dessas demandas que foram discutidas aqui, porque vão haver várias, né? Nós não vamos ficar só nisso, elas sejam implementadas e se sinta resultado, e vocês entendam o que está acontecendo. Agora, daí a pessoa, é por isso que fulano foi lá, tá vendo o que ele falou, agora está acontecendo, ou pelo menos está se tentando fazer acontecer. Vamos lá então. Luiz, qual que é a próxima etapa do projeto? Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo agora? O que a gente percebeu? Que a gente já tinha uma visão, né, bem assim, do que é Brasil, do problema do Brasil, as pessoas vieram aqui, conversaram, e uma dos pontos que a gente trouxe assim, em convergência, né, nós temos que ter atores, começar com os atores de mudança, tá? Para dar os passos, Correto. começar os passos práticos. Nós já demos os primeiros passos em trazer ideias, que não é trazer ideias, nessa conversa que a gente teve com várias pessoas, e isso foi... Aprender, né? E foi muito interessante, Jantônio e Felipe, é que existia uma convergência de ideias. O Brasil precisa mudar. Realmente. E quando a gente começa a apresentar números, as pessoas, algumas delas, a pessoa tipo, eu não sabia que o Brasil e China em 94 tinham um PIB igual. Nossa. Então a gente vê o quê? A gente viu o quê? Ótimo. Então, as pessoas, quando você começa a colocar situações, elas têm interesse em mudar, as pessoas têm interesse em compartilhar. No que nós precisamos fazer agora, os passos práticos agora. Atores, os primeiros atores. O que nós entendemos aí dentro desses primeiros, dos podcasts, das conversas? Nós pensamos o seguinte, vamos começar... Produção de conhecimento. Isso. E Universidades. A gente tem que trazer as universidades. Então, os primeiros atores que vão estar junto aí, para dar esses primeiros passos junto com a gente, são as universidades. Por quê? A gente sempre colocou, a universidade brasileira, infelizmente, não tem o protagonismo que deveria ter. Muito, embora tenham cabeças pensantes. Aqui a gente trouxe professores que... Brilhantes. Tá? E eles com ideias, sabe? Mas não houve ainda uma situação, e essa situação nós estamos querendo criar agora. Universidades, pensadores, professores, nos ajudem agora, tá? Parceria. Quais são suas ideias? Como nós vamos colocar em prática? Então nós já estamos mandando agora convites, né, para algumas universidades aqui de Sorocaba, universidades de renome. Na próxima já vou dizer quem são as universidades e o aceite, mas já se tem quase um aceite, mas a gente faz assim, manda o convite, tem um aceite normal, daí a gente publica. E vamos estar mandando também para algumas empresas, tá? Entidades, que eu acho também, achamos também que tem um grande protagonismo. Quando a gente fala, por exemplo, em administração no Brasil, existem setores, existem entidades, organismos, empresas de vanguarda no Brasil. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, em área médica, nós temos no Brasil, vamos colocar São Paulo, nós temos um Albert Einstein. Nós temos o Instituto do Coração. O Hospital das Clínicas do Brasil é referência mundial. E as pessoas não sabem disso. E o Clínicas é público, hein? E o Clínicas é público, é referência mundial. É SUS. Tá? Então nós temos... vamos colocar... Estou até colocando alguns nomes, né?
Assim, que nós vamos até depois entrar em contato, mas eu vou colocar assim já. Vai dar spoiler, vamos. Vou dar um spoiler. Entidades assim do 5S, o SESC. Gente, eu estudei um pouco a história do SESC. É Fantástica. muito boa, fantástica. A administração deles, o que eles fazem, é tudo certinho. Não tem, sabe, nada lá que seja preço né, como que é, gente? Superfaturado? Superfaturado, não. Eles vão, eles fazem. Gente, eu falei parte médica, nós temos aí universidades com pesquisas, sabe? E eu vi esses dias uma pesquisa de uma pesquisadora, esqueci o nome, uma bióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre a pesquisa dela era a reconstrução através da placenta, de uma proteína da placenta, Eu li também. do Não lembro o nome, mas eu vi. da junção, da comunicação entre neurônios para pessoas Da tetraplégicas. espinha, né? Exatamente. Cervical lá. E a gente questiona, por que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel? Então nós temos no Brasil gente boa, instituições boas, de vanguarda, tá? Nós temos aí universidades com projetos, com pensadores muito bons, então nós vamos... Empresas, nós temos grandes empresas no Brasil, até de capital nacional. Nesse primeiro momento, nós vamos chamar algumas universidades. Segundo passo depois, organizações, empresas. E nós vamos agregando as pessoas, agregando as organizações para trazer contribuições. E aí nós vamos fazendo projetos, aí nós vamos estar desenvolvendo os projetos, já de início, inclusive com as universidades, para quê? Vamos colocar assim, numa situação viral, tá? Você faz um, depois faz outro, mas não para um. Você faz o 2, o 3, para quê? Dentro desses 30 anos, nós tenhamos aí uma situação de desenvolvimento. Nós temos essa possibilidade? Temos. E quando a gente analisa esse potencial do Brasil, nós temos condição, nós só temos que fazer acontecer. Mas, infelizmente, gente, questão política no Brasil é complicada. E o ano que vem, vamos tentar trabalhar para que a gente consiga mudar um pouco isso. Vamos ver se a gente tem perna para isso. Eu quero dar um testemunho aqui com base nisso que você falou, né? Todo o sistema 5S, lá, o sistema S é bem gerido, é bem administrado. O SESC ele se destaca, até por ser mais... Nós temos o SESC. Sim. É que quando Sorocaba contou com a unidade do SESC, né, que eu tive a sorte, né, não uma, várias vezes de me avistar com o então diretor-geral do SESC, que era o Danilo, não, o professor Danilo, que faleceu lá. E eu lembro que, na minha ingenuidade, quando ele foi apresentar lá o projeto, lá, né, a maquete, aquela coisa toda, eu falei, o senhor pode revelar o custo do empreendimento? Ele falou, não, só posso como devo. Nós trabalhamos com transparência, não temos por que ficar omitindo. Está aqui e está contabilizado. Ele fez questão de dizer. Não que eu acho que você está duvidando, mas eu falei, mas a gente trabalha com essa questão de transparência. Eu nunca vou esquecer, 20 milhões de reais. Então você percebe a diferença. Existe margem, existe campo para isso aqui crescer. O Brasil não é esse caso perdido que todo mundo pensa, não. Nem tudo está ruim. Certo, tem coisas boas, tem não, lógico que tem, poxa vida, a gente quer replicar os bons exemplos, a gente quer praticar. O que a gente assistiu aqui nesses 9 meses é uma prova disso. E não foi pouca coisa não, viu? Não foi pouca coisa. E não estou falando porque essas pessoas são pessoas preparadas, com currículo, com conhecimento. Lógico, isso sim tem importância, mas elas têm um compromisso com a visão social, elas têm um compromisso com aquilo, elas acreditam no empreendimento, acredito na pesquisa, acredito no desenvolvimento econômico sustentável, acredito no meio ambiente onde as pessoas possam viver bem, elas acreditam numa educação, aliás, se a gente rememorar quase todos os episódios aqui que a gente apresentou, cuidou, quase todo mundo, se não boa parte dos entrevistados, quando a gente faz a pergunta, o que tem que melhorar, qual que é o primeiro passo? Educação. É impressionante. Se a gente tivesse que fazer um ranking de demandas, a educação ganhava disparado.
todo mundo, porque tem uma premissa. Você começa com a educação para chegar no seu objetivo. Lógico que existem outras coisas, a gente tem segurança, que preocupa muito a população, mas a educação, de fato, é a essência, é a base de tudo. A gente está cheio de exemplos aí. Países que se desenvolveram apostaram no quê? Educação. Falamos tanto aqui de China, Coreia, Japão. O que esses países têm de diferente? Educação. E é por isso que a gente acha importante que esses próximos eventos, também não vou dar spoiler, mas que a gente espera que aconteça esse ano, né? Não sei se ainda vai ser possível, acreditamos que sim. E que nesses eventos a gente consiga trazer mais aí um pouquinho dessa visão, mas com o foco em ações concretas. Até aqui fizemos um diagnóstico fiel, bom, bastante realista de tudo que acontece. Temos uma base teórica para começar o trabalho. Agora nós temos que ir para a parte prática. A gente não pode fazer como fizeram no plano Collor lá, que muita gente falou lá, anestesiar o paciente esquecendo de operar, né? Não é isso. Vamos partir para essa premissa. Então, nos acompanhe, compartilhe, aliás, nos assista, nos envie sugestões, críticas, comentários e tal. Hoje, por acaso, não está aqui, não estão aqui os responsáveis técnicos pela coisa, mas a gente sabe que a audiência tem sido das melhores. A gente queria agradecer aí as opiniões favoráveis, algumas pessoas aí com quem a gente se visto, assisti, lá ficou, o Luiz aí mesmo pode relatar isso aí, ele já foi assediado, inclusive, já virou ídolo. Então a gente fica feliz de saber que está atingindo o objetivo, porque nós também queremos um país melhor. Sobretudo a gente, nós não estamos fazendo isso por outra razão que não seja a de ver um país, um ambiente saudável, politicamente, economicamente, socialmente, enfim, que é a coisa menos difícil de acontecer. Se a gente se desprender das amarras, deixar de alimentar certos vícios, a gente vai acontecer. E ano que vem, sim. Ano que vem vai ser um ano árduo, um ano difícil. A gente está esperando aí muita discussão, muita tormenta e divergência. Mas eu acho que vai passar como tem que ser, porque a vida continua, isso não vai acontecer. Mas espero que o pessoal tenha bastante consciência. E quando for escolher lá, faça uma análise e como você colocou, né? Urna. Pinheiro. Nossa parte nós fizemos, vocês podem ver, a gente trouxe gente aqui que deu visão para vocês. Políticos, inclusive. Se vocês assistiram, vocês devem ter entendido, né? Alguma coisa vocês viram ali. Não fomos nós que dissemos, foram eles. São posições de pessoas que ninguém aqui foi induzido a responder aquilo que a gente eventualmente pudesse gostar que ele respondesse. Não, foram posições lúcidas, consistentes e fundamentadas sobre tudo. É isso que a gente espera que aconteça. Nos vemos no próximo episódio. Miguel Fejo, muito obrigado pela audiência. Continue com a gente, tá? Vem mais coisas por aí. Nos acompanhe nas plataformas, nas redes. Comente, a gente precisa de vocês. Muito obrigado e até a próxima.